E, velho Vamp, eu já vou começar te perguntando. É um péssimo adversário pro São Paulo, né? São Lourenço, futebol argentino, é um time de tradição e é um time que tem bala pra passar pelo São Paulo. Que a gente fala que a Sul-Americana tem tanta baba, não é o caso do São Lourenço, o adversário que o São Paulo conheceu ontem, né? Boa tarde, Tico, Mauro, Flávio, boa tarde a todos. É o time do Papa, né? É o time do Papa Francisco. Qualquer time argentino, Tico, que enfrenta clube brasileiro, sempre vai fazer jogo duro, né? A rivalidade Brasil-Argentina é uma rivalidade... Falam que o Uruguai e a Argentina é uma rivalidade maior, mas os times argentinos, quando encara o time brasileiro, pode ser o último colocado do campeonato argentino, pega time brasileiro e faz jogo duro. E o São Lourenço é um time de tradição aí, né? Normalmente frequentava as Libertadores, tudo. Estava na Sul-Americana, passou. É um adversário que o São Paulo vai ter que encarar, como teve, você viu ontem, por exemplo, o Botafogo empatou com o time da segunda divisão. Foi os reservas, jogar no ciclo. Patronato. Patronato. Joga a segunda divisão. Mas encara. O Botafogo entrou com 4 titulares e mesclou. É sempre jogo duro, um jogo difícil. O Patronato? Não, o São Lourenço. Tá. Falando que o Patronato é um time argentino da segunda divisão, empatou com o Botafogo ontem. No Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou lá o primeiro jogo. O segundo jogo aqui não foi totalmente com o time reserva, porque tinha 4 titulares. É jogo duro. Pegar time argentino, tudo é difícil. Agora, Mauro César Pereira, o São Lourenço, né? Ele venceu o Independente Medellín por 2-0, avançou para pegar o São Paulo. E aí que tá, porque o São Paulo, daqui a pouco ele vai ter uma sequência que é o seguinte: Copa do Brasil na semana que vem, contra o Corinthians, clássico na Neoquímica Arena. Depois Sul-Americana contra o São Lourenço, na outra semana. Na outra semana, Sul-Americana de novo contra o São Lourenço e depois Copa do Brasil contra o São Paulo no jogo de volta. É complicado, né, pro Dorival, por exemplo, que não tem um elenco farto, porque a gente sabe, o São Paulo tem chance de título aonde? Sul-Americana e Copa do Brasil. Agora, e o brasileiro? Porque é o que a gente fala, ele vai ter que poupar. Dá pra gente imaginar, pelo que o Dorival fez no Flamengo, ele focou nas Copas, abdicou um pouco do Campeonato Brasileiro, eu mesmo critiquei aqui, e depois a gente falou, o cara conseguiu ganhar as 2 Copas, tem que ceder, tem que deixar claro que o cara tinha razão. Será que no São Paulo ele pode fazer a mesma coisa? Porque é uma sequência contra 2 adversários bem difíceis, né, Mauro? Uma semana Copa do Brasil, 2 Sul-Americana e a outra Copa do Brasil de novo. E depende do que o clube define como prioridade. Se é Sul-Americana ou brasileiro, por exemplo. Ele pode poupar jogador na Sul-Americana, priorizar os confrontos da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí vai depender do que o clube decide. No ano passado, o clube onde ele trabalhava, que era o Flamengo, claramente, não foi decisão só dele aquilo, claramente pela distância que tinha para o líder, que era o Palmeiras, ele optou por ir com tudo na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Mas não era Sul-Americana, era Libertadores, né? Você colocar de lado a Sul-Americana é uma coisa, da Libertadores ninguém coloca de lado. Então ele não tinha essa opção, agora ele tem. E o Corinthians tem a mesma situação, vai jogar com o News Old Boys, vai lá para Rosário, vai enfrentar a torcida, aquela coisa toda, tudo igual. Então, com relação a isso, a classificação do Corinthians foi muito boa para o São Paulo. Que o Corinthians teria 2 semanas aí só jogando fim de semana pelo Brasileiro. Agora não, ele vai ter que viajar também, pode colocar time reserva também, depende. A opção do Corinthians parece mais clara, colocar um time misto, pelo menos, nos jogos da Sul-Americana. O São Paulo pode fazer a mesma coisa, depende do que é prioritário para o São Paulo. Mas o São Paulo tem uma vantagem, ele não está na zona do rebaixamento, nem próximo dela. Ele está em 4º, o Corinthians é o 15º, é o 15º, com um jogo a menos, mas se vence esse jogo atrasado, ele vai para 14º, não muda muito. Mesmo que ele vença, ele só ganha uma... Que fosse hoje esse jogo, que é contra o Grêmio, ele vencesse hoje o Grêmio, ele faria 3 pontos e pularia de 15º para 14º. Continuaria ali numa posição nada confortável. Então, acho que para o confronto da Copa do Brasil, eu acho até que o São Paulo está numa situação mais tranquila. A questão é tomar uma decisão. O que é mais importante para ele? Ele pode até pensar, eu tenho uma boa pontuação no Brasileiro, eu vou investir nas 2 Copas. Porque mesmo que eu perca uns pontos aí no Brasileiro, eu não vou para a zona do rebaixamento, eu não vou ficar lá embaixo. Eu posso sair do G4. Eu vou ficar em 7º, 8º, 6º, não é de todo mal. E a última experiência do São Paulo com o time reserva, o misto, foi contra o Red Bull Bragantino, que vinha vencendo todos os seus jogos em Bragança, e o time empatou. O time não perdeu o jogo, não foi um resultado ruim nas circunstâncias. Então, eu entendo que para o São Paulo, o cenário é bem mais confortável do que para o Corinthians, que tem essa preocupação, né, de fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro. É isso, né, Flávio Prado? Porque
como disse o Mauro, eu ia até falar, né? Quando ele estava falando, o Corinthians está na mesma situação. Só que o Corinthians tem essa situação de ter que sair de perto da zona do rebaixamento. O São Paulo não. E o São Paulo, ele tá num jejum de títulos há mais tempo que o Corinthians. A torcida tá mais incomodada do que a torcida do Corinthians. O São Paulo precisa de títulos de expressão. E o São Paulo tem totais chances de título, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Será que essa pressão por títulos no São Paulo pode fazer com que o Dorival opte mais pelas Copas do que pelo Brasileiro? Claro, não como o Corinthians está fazendo na Sul-Americana de botar todo o time reserva, mas botar um time misto no Brasileirão e focar mais na Sul-Americana e na Copa do Brasil, porque o São Paulo tem 2 adversários dificílimos. É o Clássico contra o Corinthians e é o São Lourenço, assim como o Corinthians. Mas o Corinthians já deixou claro, Sul-Americana não é o que eu vou me importar. Se vier, é lucro. O Luxemburgo já deixou isso claro, porque também tem o News Old Boys pela frente. Mauro, antes de passar para o Flávio, qual que é mais difícil hoje? São Lourenço ou News Old Boys? O São Lourenço fez um campeonato argentino melhor, né? Ficou em terceiro, brigou ali, tentou brigar com o River pela liderança, o News ficou mais lá embaixo. Agora, assim, são 2 estádios vão estar cheios, a torcida faz muita pressão, a torcida do News é uma torcida muito engajada, o estádio vai estar lotado. Os 2 vão tratar essa competição como a mais importante, isso é ponto. Essa discussão não existe para eles. O que é mais importante agora? A Copa da Liga Argentina, que é um torneio que vai começar, que você tem a fase de classificação e depois tem mata-mata, né? O mais importante é o campeonato, que acabou. O River é o campeão. Então, eles vão priorizar certamente a Sul-Americana. Ninguém vai poupar ninguém, vão com tudo, até porque esse campeonato está só no começo. E aí, até se classificar, passar para outra fase, muita coisa vai acontecer. Eu acho que os 2 vão enfrentar dificuldades. No caso do Corinthians, ainda o jogo é um pouco mais longe em Rosário, né? Quer dizer, mas deve ir um voo fretado, aí não é problema também. Flávio. Boa tarde a todos. O argentino, ele gosta muito dessa história de Copas, né? Tanto que o rebaixamento lá é por média dos 3 campeonatos. Isso foi criado por causa do Independiente. O Independiente abdicava completamente do campeonato, ganhou 7 Libertadores, mas ele ficava lá embaixo. Aí os caras falaram, peraí, os caras estão ganhando tudo aí, estão naquela coisa, né, dando orgulho pro país, aquela coisa que eles têm, né? E vai ser rebaixado. Então eles criaram a média, 3 campeonatos exatamente para facilitar essa opção por Copas. E nem é o campeonato que está começando agora, como disse o Mauro. É um adversário pesado, um adversário que já ganhou Libertadores. Aliás, um dos maiores ídolos do São Lourenço é o Silas, né? E o jogador de São Paulo. Acho que seria até legal convidar o Silas para ir nessa parada aí, para dar uma quebrada, sabe? Se ele entrar lá no campo do São Lourenço, vai diminuir a pressão. É verdade, é verdade. Ele é tão ídolo assim, Muito, muito. Os caras adoram ele lá. Ele fez... O último título que o São Lourenço ganhou foi com o Silas como comandante do time. Eu adoro ele lá. Então, acho que o São Paulo vai ter problemas. Jogar contra o Argentino é uma parada mesmo, é sempre complicado. O São Paulo vive um bom momento. Mas você acha que o Dorival prioriza as Copas, na sua opinião? Eu acho que ele vai ter que fazer essa consulta com a direção. Acho que eu penso que não é uma atitude a ser tomada só pelo técnico. O Luxemburgo, quando fez essa opção pelo brasileiro, que ele deixa a Sul-Americana em segundo plano, ele falou numa coletiva que ele iria conversar com a diretoria. Mas acho que é mais... Não, é claro que o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Eu acho que seria uma opção inteligente. Você priorizar o campeonato, a competição que você pode brigar, que é a Sul-Americana. E não vai ser mole, não vai ser mole. Dá para ganhar, o São Paulo está vivendo um bom momento, mas realmente não vai ser fácil, não. Então, se fosse eu, priorizaria a Copa, sim. Priorizaria. Eu faria isso. Agora, não sei o que a direção de São Paulo vai resolver e, repito, acho muito difícil que isso seja uma opção do treinador. Acho que ele vai conversar lá e tal, o que nós vamos fazer, o que não vamos, e creio que o pessoal lá está maluco para ganhar um campeonato. Eles priorizaram o campeonato paulista, lembra? Transformaram em Champions League, pô. Imagina uma Copa Sul-Americana. Eu penso da mesma forma que você. Conquistar título. Só que também tem o lado delicado de ter a vaga na Libertadores do ano que vem, né? Porque se o São Paulo não conquista os títulos, que conquistar título é difícil, pô. Vai chegar agora contra o Corinthians, depois se passar pega Flamengo ou Grêmio, aí na Sul-Americana você já tem São Lourenço, você já tem Corinthians, tem News Old Boys, tem o Botafogo, você tem o Estudiantes, certo, também numa Sul-Americana, Argentinos Júniors. Ou seja, é mais difícil você conquistar um título do que você conquistar uma vaga na Libertadores hoje pelo Brasileirão. Então tem essa dúvida. Por isso que tem que ser uma decisão de diretoria, eu acho. O Libertadores vem até